Boa noite, Diogo. Eu te mandei o convite. E se você consegue aceitar o convite, ou você mesmo pode me enviar, que aí no caso. Sim, eu sei que vocês enviaram, só que eu tô com um probleminha aqui técnico. Não tá aceitando, só um minutinho. Oi, Olá, boa tudo bom? noite. Tudo bem, graças a Deus. Como vai? Também, tudo bem, graças a Deus. Tá conseguindo ouvir tranquilo? Tranquilo. Ah, que Tô bom. conseguindo. Então tá, deixa eu arrumar um Tentando pouquinho aqui. conectar o Leandro também. Só um Ok. minuto. Bem, enquanto não está, eu estou tentando aceitar, mas não está entrando, eu vou pedir então que o Diogo faça uma apresentação. Eu sempre peço, né? Os autores mesmo se apresentem. E durante a live, se eu conseguir conectar o Leandro, né? A gente segue com duas pessoas. Realmente o Júlio também não vai poder participar hoje por causa do trabalho, mas é um prazer estar recebendo você aqui na nossa live para bater esse papo, né, ter essa entrevista. Então, peço que você fique à vontade, que você possa falar agora, se apresentar para a gente, tá bom, Diogo? Tá, muito obrigado aí pelo convite. Boa noite a todos que estão assistindo. Eu sou Diogo Oliveira, escritor e também criador do Livro de Teseu, que é o estúdio literário. Então, além de escrever e publicar livros, eu ensino as pessoas a publicarem, melhorarem a escrita, ganharem mais coragem, incentivando eles na publicação tradicional ou comum, independente do que eles queiram procurar aí. Tem um canal no YouTube, tem um site, tem o conteúdo que eu publico aqui nas redes sociais também, sempre voltado à literatura e escrita. É interessante mesmo, né? Até o nosso amigo Cipione, escritor, que também ele fez umas postagens aqui, que ele também é de São Paulo, e ele fez umas postagens legais falando que te conhece, né? Dá para ver que realmente o seu trabalho é muito reconhecido, importante. Vai ser um privilégio a gente estar te conhecendo aqui. Obrigado. Tá Scipione bom? é Aí, um, Scipione é um dos embarcadores aí do livro de Teseu. A gente faz parte do ah, estúdio também. legal. Ah, que legal. O Leandro, eu enviei um convite no perfil que ele me pediu da esposa dele também. Tentei aceitar que não conseguia. Vamos ver se ele Vamos consegue conectar, aguardar. aceitar o pedido. Bem, enquanto isso, eu vou fazer umas perguntas, Claro. né? Primeira pergunta, gostaria de saber como foi para você escrever o livro Sommelier, em que fala que em Letícia é o personagem arrastada para um mundo de terror psicológico e tensão, onde deve decidir se arriscar tudo para escapar. Como que foi essa história? Como foi construir tudo isso O Sommelier, nesse eu livro? acho que foi um dos trabalhos mais bacanas que eu tive, porque ele envolveu muita pesquisa também, direto com um enólogo dentro de uma vinícola. Então tem muito ali do dia a dia e de como é a fabricação de vinho dentro de uma história que eu acrescentei que é referente ao terror psicológico. Então tudo que ocorre lá tem um viés
estudado, né? Além de toda a parte técnica também ter sido toda bem feitinha, junto com o auxílio do Thiago, que é o enólogo que me ajudou. E eu acho que foi muito mais bacana esse trabalho de pesquisa e criação do que o próprio lançamento do livro em si. E ele é um pouquinho, se você gosta de Hannibal, se você gosta de Silêncio dos Inocentes, você gosta de um thriller psicológico, estilo O que Aconteceu com Baby Jane, é uma mistura que eu fiz de tudo que eu acompanhei, que eu senti que era legal e trouxe para esse mundo dos vinhos. Bacana. E o que você acha assim que pode tornar uma história espetacular? Eu vi que você também dá aula, né? Você no próprio YouTube você fala de escrita criativa, né? De despertar novos autores. Como que você acha assim que uma história pode se tornar espetacular? O que que te motiva a criar essas histórias? Eu acho que uma história ela é espetacular quando ela consegue tocar em você do jeito que foi tocado o autor, na verdade, né? A gente escreve para pessoas sobre pessoas. Então, de acordo com o que a gente vive, do que a gente imagina e do que a gente suspeita que deve ser a coisa diante de tais acontecimentos, é o que toca a gente e é o que faz a gente repensar como que seria nós mesmos naquela situação. E para mim escrever, geralmente meus livros, eu sempre coloco em embate a ética e a moral de cada personagem, colocando ele em situações que saem do mundo comum e vão para um pequeno micromundo onde só aquilo está acontecendo, sem paralisar o mundo à sua volta. Isso faz com que o leitor, pelo menos é o que eu tento, fazer com que ele se sinta naquele lugar e entenda se ele vai fazer a mesma atitude que o meu personagem ou se ele agiria diferente. Bem interessante. Também você escreveu um outro livro que é O Preço da Escrita. Ele fala sobre o personagem Henry, um homem atormentado e ambicioso, que encontra-se preso em um pesadelo literário quando adquire uma misteriosa máquina de escrever. Ele precisa sacrificar algo na sua busca insaciável pela perfeição literária. Pode explicar melhor sobre esse livro também? Esse livro aqui também colocando, né, ética e moral em jogo, meu personagem principal, o Henrique, né, que ele é tão fissurado por essas coisas de fora, então que até muda o nome para Henrique, que é um pseudônimo que ele gosta de usar. E ele sonha em ser escritor. Então, depois de assistir uma palestra de coach, ele larga tudo e tenta percorrer esse sonho. Só que ele encontra uma máquina que exige certo sacrifício para conseguir escrever para ele. Então, ele fica nesse dilema entre conseguir alcançar o sonho dele ao preço do sacrifício ou se manter e tentar essa árdua junção que é escrever todo dia, fazer todo esse trabalho, lançamento de livro e tudo mais. É mais um thriller também psicológico ali, envolto na mente do único personagem, que apesar de diferente do sommelier, em que a pessoa está presa em um lugar, apesar do Henry estar à vontade na cidade, ele tenta esconder tanto o que ele está fazendo que quase você não vê ele passando em outros locais. Quando você, quando você começou a escrever? Você escreve desde criança ou foi só depois, quando você fez cursos para melhorar? Como que foi o seu Eu processo? eu comecei a escrever mesmo profissionalmente foi em 2020, mas eu era muito inseguro e eu não me sentia criativo, eu queria fazer alguma coisa a mais dos antigos trabalhos que eu fazia, então eu fiz um curso de criatividade. Nesse curso de criatividade eu tive um start assim de fazer algo a mais, queria colocar essa criatividade em prática, e aí eu comecei a escrever um roteiro de stand-up, um set de piadas. Eu tinha a vontade de ser comediante. E eu fiz tudo, treinei tudo, só que quando eu vi como que é a rotina no começo de uma carreira de stand-up, eu desisti dessa parte de ser comediante, mas eu peguei esse material que eu escrevi e transformei num livro de anedotas, publiquei direto na Amazon. E aí quando esse livro saiu, eu me senti bem, aí fui escrevendo um outro referente à matemática e história, então eu criei uma história paralela ensinando matemática, eu dava aula particular naquela época. Gostei também da sensação, vi que eu tinha um quê ali para conseguir misturar as duas coisas. E foi quando eu escrevi o preço da escrita na primeira edição, que era outro nome, foi por outro editor e tudo. E depois disso eu tirei um ano sabático, 2021 para mim foi só estudar e aplicar sobre escrita, para depois continuar escrevendo. E aí eu comecei a compartilhar, né, esses meus conhecimentos de escrita e cada vez mais que eu vou aprendendo, eu vou continuando compartilhando e sigo aí a carreira firme e forte. Tá bom. Tá ótimo, né?
Leandro, você me mandou o convite. Eu não sei se você está online, porque às vezes não aparece na câmera. Acho que não, né? É porque realmente eu estou tentando aceitar o seu convite e não está indo. E aí eu mandei um convite para você, não sei se você consegue aceitar. Aí eu não consigo te colocar ao vivo. Eu queria perguntar para o Diogo qual o conselho que você daria para os novos, para aqueles autores que querem se tornar autores ainda, que querem aprender escrita criativa, como que eles fazem, até mesmo que eu acho que você dá um curso online, né, no próprio YouTube Eu, e eu online. sempre falo que a consistência é mais forte. Então, não deixe de escrever, continue escrevendo. Melhorar, a gente consegue melhorar qualquer texto, mas desde que ele esteja escrito. Então é importante que você comece a escrever. Tem no YouTube, tem material aqui no Instagram também, Facebook, no site, no blog, para você começar, para você aprender estrutura, para você pegar assim, aprender a planejar uma história e escrever. Porque eu vim de vários empregos que eu achava que para escrever era preciso nascer com talento e era uma coisa mágica. E com o estudo eu vi que é possível aprender e aplicar com dedicação. Então é possível para qualquer um, desde que a pessoa queira e comece a escrever. Então a melhor dica que eu dou é comece o quanto antes, que a consistência vai fazer você chegar lá. Você, acho que você dá palestras também, né, presenciais? Isso, Não sei, né? Só uma a pergunta. última que eu dei foi no Festival Mundial da Criatividade. É uma palestra que eu gosto de falar como que é viver com a escrita, que a escrita mudou toda a minha forma de ver o mundo e de encarar as coisas que acontecem, transformar as partes boas e ruins, personagens, histórias e trazer meus questionamentos e reflexões diretos nos meus livros. Então, além de uma história de terror, você tem uma segunda camada que é uma parte mais profunda, que é para você olhar para si mesmo e consegue ir aprofundando camada por camada. Então, na palestra, eu conto um pouco da minha história, eu falo um pouquinho, desbravo que não é esse bicho de sete cabeças começar a escrever e que, mesmo que você não publique para nada, escrever para si mesmo é uma grande libertação. Tem um perfil aqui, Velho Oeste, que está perguntando se o Diogo puder falar um pouco sobre publicação, é um desafio para quem está começando, sobre publicação. A publicação, quando a gente começa a escrever, a gente sempre mira na grande publicação de forma tradicional em grandes editoras. E essa sim, realmente é um desafio, é difícil chegar lá. Às vezes você tem que conhecer alguém que conhece alguém que consegue te indicar, ou por premiações você consegue encurtar esse caminho. Porém, não é o único modo de publicação. Até mesmo autores que eu conheço que foram publicados por editoras tradicionais têm o mesmo trabalho de divulgação de quem faz autopublicação. Eu comecei com autopublicação só na Amazon. Hoje eu passei já por publicação tradicional, publicação de editora parceira, por autopublicação física também. E eu ensino tudo lá no meu YouTube para você fazer toda essa publicação de modo autodidata, gastando o mínimo possível aí. E você consegue fazer, sim. O importante é que você mostre seu texto ao mundo e tenha a mente aberta para receber esses feedbacks. A Amazon, o Wattpad, o Skill são plataformas que você consegue distribuir o seu texto digitalmente para você não gastar com a forma física. Eu tenho parceria com gráfica que você consegue imprimir o seu livro em poucas quantidades e conseguir distribuir eles. E também eu lancei um formato chamado Revista Conto, que é para pegar pequenos contos que eu tinha, às vezes que no Word dava 4, 5 páginas, e transformar em pequenos livretinhos que você consegue também colocar para o mundo de uma forma fácil, simples, barata e muito mais dinâmica para as pessoas lerem. Que livros que você lê agora, de outros autores? Quais os autores que estão influenciando também a sua escolha? Você lê outros Eu autores? gosto, apesar de escrever livros de terror, eu gosto muito dos livros clássicos e teatro grego. São duas coisas que eu sou assim apaixonado, principalmente literatura antiga francesa. São umas que eu devoro. Victor Hugo, por exemplo, Miseráveis, O Conde de Notre Dame, Os Três Mosqueteiros, são daquela época ali em que eu gosto de me situar.
Mas trazendo um pouco mais para a atualidade, eu gosto muito de Stephen King, porque é um cara em que ele está há mais tempo jogando o jogo e ainda está jogando toda vez aí pelo menos um livro por ano. Então a gente se inspira e também tem grandes autores nacionais aí que cada vez mais nos surpreendem, sendo descobertos aí por mim e por muita gente também. Legal. Leandro está ao vivo, que eu tentei aceitar o convite dele e não estou conseguindo. Eu mandei o convite também, acho que não. Acabei de mandar de novo, né? Vamos ver se ele consegue conectar. Estão comentando aqui na live, está falando, sou leitor do Leandro, li todos os livros dele, estou conhecendo o Diogo agora. Mesmo perfil, velho.oeste. Muito obrigado, Velho Oeste Oficial. Pode ir lá do www.livrodeteseu.com.br. Tem meus livros, a versão física e versão digital. É um prazer ter um leitor a mais sempre. Qual dos livros que você publicou que você se divertiu mais com a leitura, que você acha que foi mais prazeroso de escrever, de ler? Tem Eu acho que alguma para mim, específica ou todo? eu acho que para mim foi o sommelier, muito mais por eu ter ficado uma amizade muito grande com a pessoa que me ajudou no estudo. E eu sempre ia, era uma desculpa que eu tinha para ir na vinícola, ficava mais ou menos 1h15 aqui de casa, para a gente poder ir lá conversar e tirar os detalhes do livro. Ele também cedeu espaço para eu fazer o lançamento físico lá e tudo mais. Então, além de ser um processo divertido para acontecer o livro, também foi um processo divertido na publicação, para deixar ele à venda lá. Então, se você for na vinícola em São Roque, tem o livro disponível lá em parceria comigo e com ele também. Não tem como falar que esse aí não é o livro mais divertido que eu já escrevi. E alguma vez você já viajou para reunir pesquisas para o livro ou não foi preciso? Sempre foi da sua própria imaginação, da sua criatividade? Eu acho que o processo é o contrário. Eu era uma pessoa muito caseira. Aí depois que eu casei, a minha esposa é uma pessoa que viaja muito, então ela me arrastou para algumas viagens. Aí, indo para as viagens, eu abri a minha mente, as ideias vieram. Então eu aumentei esse repertório meu, as ideias foram surgindo. Esse do sommelier veio de uma ideia da vinícola que nós fomos em São Roque. Eu já escrevi contos que se passam ali entre a serra e o mar, porque eu fui para lá algumas vezes. E tem um futuro aí que vai ser lançado que também se passa em Cunha, que é aqui no interior de São Paulo, que também foi por causa das viagens que eu fiz. O Leandro está falando que já enviou o pedido para participar, só que o que está acontecendo é que a minha internet está travando. Eu clico para aceitar e ele não está indo na realidade. Não sei se você já conseguiu conectar. Acho que não, né? Vamos ver. Agora eu cliquei de novo. Eu cliquei. Não sei se vai. Aí tem mais uma pergunta. Diogo, você agrega acontecimentos reais de sua vida nos livros? Eu acho que não Velho, tem como o escritor fugir disso. Eu sempre costumo falar que escrever uma história é uma junção do que você vive, do que você inventa e do que você pesquisa. Então sempre tem um pouquinho de cada. A mágica está quando você lê e você não sabe o que é invenção, o que é pesquisa e o que é vivência. Eu, ai, eu vi, apareceu um tenta pouquinho e saiu. cair, né? Tá caindo mesmo a internet. Então tá complicado. Alguma vez você já aprendeu algo com alguma crítica? Você aprendeu isso mudou o seu jeito de escrever? Te Eu, influenciou de alguma eu forma? recebi uma crítica uma vez que me deixou meio pensativo, que foi referente a usar palavras um pouco mais Opa, rebuscadas. Boa noite, olá, Leandro, tudo bom? boa noite, tudo bem? E aí, Como vai? tudo certo. E aí eu fiquei pensando se era estilo de escrita meu, por justamente ler livros um pouco mais antigos, ou se era ambientação dos personagens.
E no final descobri que era estilo de escrita mesmo, mas foi uma das críticas que me deixou bem pensativo aí por algumas semanas. Boa noite, Leandro. Um prazer estar recebendo você aqui. Que bom que Boa conseguiu noite. conectar agora. Vou pedir Sim, para você fazer uma apresentação também para a gente. sim, obrigado. Boa noite. Desculpa os transtornos. O meu celular resolveu hoje entrar em pane e aí eu tive que correr aqui com a esposa para conseguir mandar para você e daí não entrava. Eu pedi a solicitação e não ia. Essas coisas da tecnologia, né? Infelizmente acaba acontecendo. Boa noite a todos. É um prazer estar com vocês, é um prazer estar com o professor aí também, né? Também sou professor, sou aqui de Cascavel, no Paraná, professor da rede pública aqui de Cascavel, e já tenho alguns livros escritos na linha infanto-juvenil e também uns livros de espiritualidade. E estou nesse caminho, estava ouvindo aí o nosso amigo, né, companheiro da escrita, e a gente vai ouvindo e a gente vai se identificando, né, com a realidade do escritor e também do professor. Estamos na luta juntos, né? É um Sempre. prazer estar aqui com vocês. Estou à disposição, estou à disposição. Queria fazer a primeira pergunta para o Leandro. Como você determina o nome dos seus personagens? Tem um livro que é Mistérios e Enigmas no Morro da Lua, e conta sobre Pedro e o sítio do Cutia, Isso. que ficava na localidade do Morro da Lua, e que o povo dizia que as almas saíam para assustar os moradores da vila. Como que você criou essa história? Ah, Como que então, essa é uma história, ela que nasce assim muito da nossa memória afetiva, né? Eu gosto de trabalhar bastante na escrita a memória afetiva. E nós tínhamos um sítio dos familiares onde a gente fazia assim visitas periódicas e também nas férias, que ficava numa região do interior, né? Então uma paisagem paradisíaca, perto de um rio e tudo mais. E ali na mesa, na hora da mesa, na hora do almoço, né, da janta, quando a gente está lá de férias, a família se reúne em volta da mesa, porque a mesa é um lugar de conversa, né, e começam a aparecer muitas histórias. E eu sempre tive essa capacidade assim, de fazer muita observação. Sou historiador também, então eu gosto muito de história. E ali estando com as pessoas, né, reunidas, muitas coisas lá por umas horas da noite, sempre saem umas histórias assim mais horripilantes, né, nas rodas de família. Sempre alguém quer contar uma história mais obscura que a outra, né? E assim a gente vai pegando uma coisa aqui, outra ali, né, vai fazendo as averiguações. E o Morro da Lua, ele nasceu dessas memórias, né? Porque a casa era uma casa bem acolhedora, agradável e com uma varanda enorme. E na frente da casa tinha um morro bem grande, com uma florestinha, assim, bem bonito. E estávamos eu e minha esposa sentado um dia curtindo aquele nascer da lua, né? Lua cheia. E a gente ficou ali observando por alguns minutos aquela lua. E então, minha esposa falou assim, olha que lua bonita, né? E eu fiquei observando a lua fazer todo aquele processo de levantar e passar pelaquela floresta, depois subir sobre o morro. E minha esposa falou para mim assim, olha, de repente dava uma história aqui, né? Cabe uma história. E aquilo ficou encucado na minha cabeça, né? Eu fiquei pensando, e o insight logo veio, né? Morro da Lua. Aí eu só fiz essa junção das histórias de família com o Morro da Lua e ficou Mistérios e Enigmas no Morro da Lua. E os personagens aí vão surgindo, né? A gente fala aqui, temos uns amigos escritores aqui, a gente fala do fluxo de consciência, né? Aquela consciência vai vindo na nossa mente e ela começa a conversar conosco, começa a aparecer os personagens, começam a dialogar com o escritor, né? Eu acho que também para o nosso companheiro aí também deve ser assim. E aquela coisa começa a acontecer. Não tem muito como explicar, né? E se você não coloca isso no papel hoje, né, no arquivo, né, a sua cabeça começa a ficar incomodada
com aquela situação. As palavras vão vindo e os diálogos vão acontecendo e os cenários também vão surgindo. Então, naturalmente, você tem que colocar isso para fora. E o Mistérios e Enigmas é um livro que eu trago assim com muito carinho, porque ele retrata infância, retrata juventude, ele também retrata aquela coisa da família, de estar junto, as comidas, as conversas, o lazer, e também a pitada do mistério, né? Que daí eu deixo para os futuros leitores. Eu não vou dar o spoiler total aqui, né? Para que eles possam estar, de repente, conhecendo a obra. Qual dos livros você achou mais difícil de escrever? Tem algum assim que você demorou mais, sentiu mais dificuldade? Então, assim, o Mistério dos Enigmas eu levei 6 meses para produzir ele, foram 6 meses apenas. Eu diria que dos livros que eu fiz até agora, geralmente eu tenho levado aí uns 6, 5, até 7 meses para produzir cada um deles. Mas eu acredito que hoje, o que eu estou produzindo 2 agora, tem 2 projetos produzindo, ainda no forno, né? Então, o primeiro vai falar de família, porque eu tenho, assim, uma ligação muito próxima com a espiritualidade. Então, a espiritualidade para mim é uma coisa que eu aprendi desde jovem, então eu não tenho como desligar dela. Eu estou agora formando um livro que fala sobre família, né? O desafio de ser família. Isso é um livro de espiritualidade, porém ele não é embasado somente em doutrina. Ele tem aspectos psicológicos, tem outras questões familiares. Esse livro vai se chamar, a princípio, Uma Casa, Muitos Desafios. Esse livro, para mim, ele está sendo bem penoso, porque penoso no sentido assim de retratar mesmo, porque eu estou tentando produzir ele muito próximo daquilo que eu vivo aqui na minha família. Então, sou casado já há 16 anos, tenho minha esposa, meus 3 filhos já grandes, e agora nós temos um bebê, então temos 4 meninos aqui em casa. Então, os desafios que nós temos na nossa casa é muito grande. Então, esse livro, eu já estou produzindo ele aí pelo menos 1 ano. Então, geralmente é 6 meses. Então, esse está há 1 ano produzindo e eu queria chegar a pelo menos umas 250 páginas. Eu ainda estou na 50ª página. Então, esse eu já fui e voltei com ele várias vezes. Esse é o livro que eu acredito que vai demorar um pouco mais. E estou produzindo um outro também, que a princípio, o nome é um nome ainda que pode ter uma mudança ou não, mas ele vai se chamar Residencial Porta do Céu. Esse também é um livro bastante adulto, psicológico, muito psicológico. Então, a psicologia é uma coisa que me chama bastante atenção também. Esse também eu acredito que vai durar bastante. Eu estou aí na página 70 e também quero chegar lá pelo menos até as 250 páginas. Esse também trabalha muito a questão humana, a questão do nosso dia a dia, as nossas lutas, pensamentos, erros, acertos. E nesse enredo eu vou trabalhar bastante a questão principalmente humana. Eu gosto muito de humanidade, dessa coisa de falar sobre os nossos desafios enquanto seres humanos. Então esse livro também, eu acredito que é um desafio grande para mim. Então são, a princípio, os 2 livros que estão me tomando mais tempo. Além de ser professor, né, que a nossa vida de professor toma, acho que quase todo o nosso tempo. Mas mesmo assim a gente ainda acha tempo para escrever. Então, uma pergunta enviada aqui do velho.oeste também. Está perguntando, Leandro, qual tipo de escrita é mais desafiadora, livros de espiritualidade ou ficção? Isso é uma boa pergunta, né? Esse é o meu amigo, Isaías, grande amigo. Eu acho que o livro de espiritualidade é mais difícil, porque a gente também tem que colocar ali um pouquinho da gente, né? De nós. Nós aqui no Paraná falamos muito gente, né? Eu acho que espiritualidade é mais difícil. É bem mais difícil que a ficção. Eu queria perguntar também se alguém te inspirou a ser escritor, quanto tempo você escreve, e quem é o seu Certo. maior apoiador,
Se tem pessoas na sua família que te apoiam, ou Sim, como que funciona? eu acho que eu tenho grandes pessoas que me apoiam. Eu tenho os meus amigos na escola, né, meus companheiros, professores, que sempre nos incentivam a ir adiante. Eu tenho aqui a minha família, minha esposa, meus filhos, que são a minha inspiração, porque ter uma família grande também é inspiração, né? Nós temos todos os dias realidades e realidades. Então, tem minha mãe, né? Meu pai já é falecido, mas minha mãe é uma pessoa que me ajuda muito. Então, assim, esses são, com certeza, meus maiores apoiadores. Com relação aos livros, qual é a outra pergunta mesmo? Desculpa. Não, se alguém te Ah, inspirou a alguém ser me escritor, inspirou, né? claro. Essa é uma pergunta bem interessante. Eu acho que a construção do escritor, ela é um todo, né? Então, nós não temos, por exemplo, eu não tenho só uma pessoa que me inspirou. Por exemplo, para a leitura, quem me inspirou foi minha irmã mais velha. Ela era uma pessoa que lia muito e hoje, até hoje ela lê bastante. Então, ela lia, eu lembro quando a gente era pequeno, ela lia aqueles livros Sabrina, aqueles livros de romance. Meu irmão tinha muito gibi em casa, coleções e coleções de gibi, e naturalmente eu fui pegando gosto pela leitura. Mas minha irmã principalmente, porque minha irmã passou dos livros de romance para os livros de literatura clássica. Então ela começou a ler Machado, José de Alencar, Graciliano Ramos, entre outros. Então eu fui pegando esse gosto e fui também lendo os livros que ela tinha. Depois eu vi que o professor falou de Stephen King, se eu não me engano. Ela lia também, e eu comecei a ler esses estrangeiros, daí Agatha Christie, Thomas Wolfe e tantos outros escritores que foram muito importantes. Eu acho que muito importante também é que a gente tenha, principalmente, depois, uma boa formação, né? Como educador, nós vemos que hoje, por exemplo, o grande desafio da escola é que as crianças aprendam a ler. Esse é o nosso grande desafio. E depois que elas peguem gosto pelos livros. Então, os meus professores, eu assim, levo dentro do coração, porque